Bom dia, galera do Vascão. Meu nome é Antunes, vocês estão no canal Antunes Vasco. Vim aqui para falar mais um pouquinho de Vasco, trazer as últimas notícias. Hoje é dia 6, dia de apresentação do Vasco, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre a apresentação do Vasco, sobre a volta de alguns jogadores que a torcida não gostaria que eles tivessem voltado. Vamos falar do jogo treino. Vem com a gente que a gente tem mais coisas para falar sobre o Vascão. Vou botar aqui logo de cara aqui, ó. O elenco principal do Vasco se representa nessa segunda-feira com reforços de Tietê, Daniel Fusato, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Bom, acho que já tinha falado antes sobre isso, mas vou dar uma passadinha rápida sobre esse assunto, né? A maioria da torcida sabe que a gente precisa de um zagueiro, pelo menos um. Na verdade, a gente precisa de dois, mas pelo menos um zagueiro de qualidade, um volante, primeiro volante top para segurar ali aquela defesa, ajudar a defesa, né? E um ponta esquerda ou um ponta direita, um ponta de velocidade, de habilidade, que saiba fazer gols. E até agora chegaram jogadores que a mim particularmente não me agradaram. O único é o Tietê, que eu gostei, que é um jogador que joga de segundo volante. Se tiver que jogar de terceiro homem de meio campo mais avançado, ele sabe jogar, sabe estar no gol, pode fazer uma lateral. O único que eu gostei foi o Tietê. Mas tem aí esse Daniel Fusato, que é uma grande interrogação. Tem os dois Lucas, né? Lucas Freitas e Lucas Oliveira, que o histórico deles não são bons. E tem muitas especulações, eu vou falar das especulações depois, mas tem muitas especulações no Vasco. E isso me preocupa porque eles estão falando que estão há 3 meses fazendo planejamento. Deve ser um planejamento de tartaruga, porque até agora nós não vimos nada, né? Ou muito pouco. Tá aqui, botei na tela. O Vasco começou o treino com o seguinte. Estou falando no caso agora do jogo treino contra a Volta Redonda. O Vasco começou o treino com o seguinte time: Pablo, Paulo Ricardo, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, JP, Maxwell, Alegria, GB e Serginho. Ó, o grande Serginho. O técnico foi o Ramon Lima, responsável por comandar o time, né? Eu fico muito preocupado porque alguns jogadores de base que certamente não estão prontos, jogadores que podem até ter potencial, mas não estão prontos, e jogadores que voltaram, como o Zé Delivery, o Serginho Kosovo, que são jogadores que a gente não quer ver nem pintado, né? Ainda tem o Capasso, cara. Ainda tem o Capasso, que pra mim é o pior zagueiro que eu vi em toda a minha vida. Eu nunca vi um zagueiro tão ruim. Desculpa, eu tô meio gripado ainda. Mas, infelizmente, esses são os caras que a gente vai ter que aturar aqui nessa volta dos emprestados. A gente fica torcendo para o gestor Marcelo Santana mostrar alguma coisa. Por enquanto ele não mostrou. A primeira janela do meio do ano foi horrível, né? Quase 20 milhões em 2 jogadores que não jogam e não vão jogar, que não tem condições técnicas e nem físico para encarar o futebol brasileiro, que é um futebol muito, muito pegado, muito forte. Jogadores parecem anêmicos, né? Jogadores magros, fracos tecnicamente, fracos fisicamente, jogadores franzinos. E a gente fica aí na expectativa, primeiro, para a gente não infartar, arrumar um clube para esses caras que voltaram de empréstimo continuarem sendo emprestados até terminar o contrato. Porque o jogador ruim no time, uma hora ele joga e vai atrapalhar. Botei outro slide aqui referente ao empresário do Rony. Confirma que o Vasco sondou o atacante. Tem até um vídeo sobre isso. Empresário do Rony confirma que o Vasco sondou o atacante. Bom, o Vasco tem que sondar mesmo todos os jogadores, tem que tentar uma saída. Agora, o que eu não consigo admitir, e eu nunca vou aceitar,
é que o Vasco diga que não está contratando porque não tem dinheiro. Não ter dinheiro não é uma exclusividade do Vasco. A maioria dos times do Campeonato Brasileiro não tem dinheiro, ou porque estão endividados, ou porque são clubes menores, mas conseguem contratar bons jogadores que vêm no final de contrato, que eles fazem um pré-contrato 6 meses antes do cara sair, porque tem um planejamento. O cara já está lá em junho de 2023 mapeando e negociando com o jogador para fazer um pré-contrato para em dezembro de 2023 poder trazer o cara para o time. Como fez o Textor do Botafogo, fez um pré-contrato com o Alan. Quando chegou no final do ano, ele foi no final do ano passado ele foi pro Botafogo porque ele já tinha um pré-contrato, uma multa alta que ele não podia largar a mão. Então é planejamento, competência. O Fortaleza contrata bons jogadores baratos ou de graça. O Botafogo contratou bons jogadores baratos ou de graça. Caro no Botafogo foi 2, 3, 4 jogadores. 80% do elenco foi barato ou de graça. Então o que falta no Vasco não é só dinheiro, falta competência, falta parar de ficar contratando amigos para trabalhar no clube, filhos de amigo, parentes de amigo, jabá, e botar a mão na massa, trazer jogadores de qualidade, porque o Vasco não contratou para as posições que ele mais precisava. As posições que o Vasco mais precisava, ele não contratou. E tá preocupante porque o Vasco provavelmente não vai ter time para ser campeão brasileiro. Não vai ter time para ser campeão da Mercosul, da Copa Sul-Americana. Esse time aí não é possível ser campeão. Os times brasileiros que estão na Sul-Americana têm um elenco melhor que o do Vasco. Então vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar, porque já passou da hora. O campeonato, os jogos já começaram, o jogo treino, o jogo da Copinha. Agora dia 11 é a estreia do time. Os principais jogadores do Vasco não vão poder estrear porque estão totalmente fora de forma. Esse time do Vasco que vai jogar os primeiros jogos, muitos jogadores jovens e alguns jogadores horríveis que vieram de empréstimo, que não tem a menor condição de jogar no Vasco, eles já não conseguiram jogar nos times pequenos para onde eles foram, porque o elenco é ruim. Kosovo era reserva, Serginho Kosovo era reserva. Então a gente precisa realmente acelerar. Eu até estava falando com um amigo meu, conversei com ele, que incompetência, deixa eu botar aqui que eu esqueci, eu botei aqui, eu tinha anotado, incompetência e omissão gera especulação. Falei para ele, incompetência e omissão gera especulação. Então o Vasco está sendo incompetente nas contratações, é uma omissão danada, ninguém dá satisfação de nada. E aí começam as pessoas a especular um monte de nome na internet aí. Uma hora alguém vai acertar, né? 50 nomes aí que a pessoa coloca e 50 nomes ele acerta um e fala, porra, acertei, eu falei que o cara ia vir pro Vasco. Mas a verdade é que nós estamos muito longe da montagem de um time minimamente decente para poder disputar o Brasileirão. O meu medo é colocar esses jogadores meia boca agora no estadual, fazerem uma campanha mais ou menos, porque o estadual é muito fraco, à exceção dos 3 times grandes, os outros são fracos. Então se você somar ponto contra os pequenos, tu já vai para a semifinal. E aí não tá bom, porque nós fizemos aí um bom campeonato estadual, e aí a gente sofre no Brasileiro de novo. Para todo mundo que entende um pouquinho de futebol, não está bom. A gente precisa melhorar muito. E aí a gente espera que a diretoria do Vasco resolva essa situação, fazendo contratações com qualidade. Nem sempre dinheiro é sinônimo de qualidade. Veja aí, a 77 tinha dinheiro e trouxe um monte de jogador ruim. Fortaleza sem dinheiro e Botafogo sem dinheiro trouxe jogadores bons. Vamos contratar gestores que possam trabalhar no futebol, que tenha qualidade, Pedrinho. Senão a casa vai cair para você também. Bom, eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.